Bom, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos retomar nosso assunto de organização do Estado, que eu parei na última aula, tá? Para quem não viu essa aula, para quem não assistiu a essa aula, ela está disponibilizada para todo mundo, está aberto no YouTube, tá? Eu coloquei lá, Organização do Estado, né? Então tá lá no canal do PhD, é só colocar no YouTube, PhD Cursos, que você vai achar. Se você não tiver inscrito, você se inscreve lá para estar recebendo as atualizações e tal. E também tem as playlists lá, por disciplina. Tem direito administrativo, português, matemática, né? Que por sinal, matemática você vai ter lá tipo 100 visualizações, ou 5 visualizações por assunto. Por que ninguém quer assistir matemática, eu não sei, né? Não sei por quê. Esse medo da matemática. E tem lá algumas matérias, alguns assuntos referentes a direito constitucional. E a gente já passou aí um caminhão legal aí de assuntos, desde o artigo 1º, então estamos agora em organização do Estado, que pode vir no seu edital, organização política administrativa do Estado. Beleza? Na aula passada, eu falei para vocês que uma característica da forma de Estado no Brasil é o princípio federativo, tá? Princípio federativo. Nós vimos isso aqui na aula passada, tá? O princípio federativo, que diz que a forma de Estado adotada no Brasil é a federação, né? Então, quanto à origem, eu falei para vocês, quanto à origem, a forma do Estado brasileiro, ele é por desagregação ou centrífuga. E quanto à concentração de poder, ele é centrípeda ou no meio. Como é que você vai saber isso? Fazendo muitos e muitos exercícios, beleza? Eu falei que o princípio federativo, né, nós já vimos mais de uma vez que isso é cláusula pétrea, né? Falei para vocês, cláusula pétrea, que você encontra lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? Não será motivo de deliberação a emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, secreto, periódico universal, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes e os direitos individuais e coletivos. Beleza? Então, nós vimos isso aí. Então, a forma federativa de Estado também é cláusula pétrea ou cláusula de pedra. Ela tem essa proteção especial. E vimos também na aula passada que a característica, ou algumas das características, né, da federação, eu falei para vocês, que a característica marcante da federação é a descentralização política. Estão lembrados disso? Descentralização política. Descentralização política é uma característica marcante. Porque dentro dessa descentralização, nós temos os entes federativos. E quais são os entes federativos? São 4. Somente esses 4. Somente esses 4. Muita calma nessa hora, tá? Celular, salvou, graças a Deus, né? Amém. Vamos lá. Então, olha só, chega a dar uma dor no coração, né? Quando o celular cai. União, estados, DF e municípios, tá? Bom, e quanto à competência de administrar, de se organizar, de legislar, nós vimos que essa descentralização política, ela garante a esses entes aqui uma autonomia. O que nós vimos? Que todos os entes federados, eles são autônomos. Beleza? Eles são autônomos. Não há hierarquia e não há subordinação. E falei para vocês que somente será soberana a República Federativa do Brasil. E que no cenário exterior, quem representa a República Federativa do Brasil é a União. Beleza? Mas lembrem-se de que a União não possui soberania. Só quem possui soberania, República Federativa do Brasil. Só que a União, ela é quem representa a República Federativa do Brasil. Que é a única pessoa jurídica de direito público externo que nós temos. Beleza até aí? Bom, essa autonomia nós também vimos. Essa autonomia, ela é uma autonomia política. Que autonomia é essa? É a autolegislação, o autogoverno, a auto-organização, auto-administração. Beleza? É a capacidade que os entes têm de se
administrar. E vimos que cada um deles aqui tem autonomia. União, estados, DF, municípios. Com uma diferença aqui para dentro da União, que a União pode criar o quê dentro dela? Territórios. Né? E nós vimos que os territórios não são entes. Lembrem-se disso aqui. Território. Tem território hoje no Brasil? Não. Mas os territórios, eles caem em prova? Bastante. Por quê? Porque muitas pegadinhas podem ser feitas com o assunto territórios. Território, como eu falei para vocês, não são entes. Não são entes. Os territórios, eles são uma espécie de autarquia. Autarquia territorial. Ou seja, eles não são entes, não são autônomos. Os territórios não são autônomos. Mas se os territórios, dentro deles, houver a subdivisão em municípios, se houver municípios dentro dos territórios, os territórios sim terão autonomia. Desculpa, eu falei território, foi? Então, não edita essa merda, vai ficar assim. Por quê? Porque eu erro também. Foda-se, né? Então, acho que é a droga, né? É no automático. As drogas. Mas vamos lá. Então, dentro dos territórios, eu falei que nós temos os municípios. Os territórios, dentro deles, podem haver, né? Podem existir. Vamos colocar um verbinho mais adequado, senão eu vou ter que apagar tudo. Podem existir, porque senão seria pode haver, né? Podem existir municípios. Beleza? E os municípios dentro dos territórios, estes sim, estes aqui, né? Esses sim possuem autonomia. Esses possuem autonomia. Tá? Falei para vocês também que em territórios que possuam mais de 100 mil habitantes, a gente vai ter membros do Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos do Judiciário de primeira e segunda instância. E além disso, os territórios, eles elegem 4 deputados federais. E o governador, ele é nomeado pelo presidente da República e depois, após prévia a aprovação do Senado Federal. Beleza? Boa noite. Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos avançar. Falei para vocês que o Distrito Federal, ele é híbrido ou anômalo. Ora ele age como município, ora ele age como estado. Beleza? Bom, agora, cada um desses entes, eles possuem competências. E são essas competências que são mais cobradas em prova. E tem que tomar cuidado com isso. Principalmente a partir do artigo 21 do texto constitucional. E o artigo 21 do texto constitucional, eu vou tentar dar aqui alguns bizus para vocês. Algumas dicas de prova. Mas o que vai ajudar a partir do artigo 21 até o 36, quando a gente falar de intervenção federal, é leitura. Leitura seca mesmo do texto constitucional. Leitura e exercício. Leitura e exercício. Tá? Então, vamos avançar aqui. Eu vou falar agora das competências, tá? As competências... Boa noite. Eu vou falar agora das competências. Dentro das competências, a gente vai trabalhar com as competências de cada um desses entes, tá? Nós vamos ter as competências exclusivas, as competências privativas, as competências comuns e as competências concorrentes. Beleza? Competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes, que nós vamos falar a partir do artigo 21 do texto constitucional, tá? Se eu estivesse no seu lugar para fazer uma prova, ou então quando eu for prestar as próximas provas, o que eu vou estudar mais? O que eu daria uma atenção maior? Nas competências
concorrentes do artigo 24 do texto constitucional. Tá? Quais são as competências concorrentes? E saber diferenciar as exclusivas das privativas. As exclusivas, também conhecidas como materiais ou indelegáveis. Não pode ser delegada a ninguém. Já as privativas, ela é privativa da União, mas pode ser delegada a alguém. E aí é que o bicho pega, porque as pessoas começam a misturar as ideias. Porque dá a ideia assim, quando eu falo, é competência privativa da União, legislar sobre. Aí dá a ideia que se é privativa, é só ela que pode fazer. Não, não é que só ela pode fazer. Em regra, ela faz, mas ela pode delegar a outros entes para legislar sobre determinado assunto ou sobre determinada matéria. Já o que é exclusivo, ela não vai delegar de forma alguma, é exclusivo dela. Por exemplo, emitir moeda. Você vai ver algum estado emitindo moeda? Não, porque a moeda ela é única em todo o território nacional. Tranquilo aí? Posso avançar? Boa noite. Vamos agora para o artigo 21, propriamente dito. Posso apagar aqui, né? Posso apagar? Vamos lá. Então, artigo 21. Depois, se você estiver assistindo, né, em casa, sei lá, ou no YouTube, ou pelo site, se você quiser revisar, você pode até acelerar o vídeo, né? Porque tem aquele negócio de o professor fazer anotação e tal, e aí você potencializa também o estudo. Então, se quiser, acelera. Ah, detalhe, eu já tinha esquecido, eu vou logo avisando. Polícia Militar. Esquecendo um pouquinho o assunto, antes que eu esqueça. Polícia Militar já foi escolhida a banca para Sergipe. Banca para PM de Sergipe. PM, Sergipe. Banca IBFC. Eu já fiz prova da IBFC para a Polícia Civil de Sergipe em 2014, eu acho. Acho que foi IBFC também, tá? Então, se você quiser se preparar, faça questões da IBFC. Sempre é bom fazer questões da banca, tá? Porque você vai começando a pegar a cara dela. É chatinha. Ela é bem chatinha. Se é muito diferente? Olha só. Pergunta da colega, se é muito diferente de uma banca para outra? É. Doutrina, até o próprio português. Tem banca que aceita uma coisa e tem banca que não aceita a outra. Né? Depende muito. Então, assim, qual é o ideal? É você fazer exercício daquela banca com exclusividade, com mais afinco. Eu já dei dicas outras vezes em aula e também em aulões para a galera. Por exemplo, uma banca que eu conheço é a VUNESP. Conheço por quê? Porque fiz muita questão dela quando estava estudando para a Polícia Civil de São Paulo. E foi que eu percebi. A VUNESP ela tem como característica a maior parte das respostas é a letra A. Isso é estatístico. Ou seja, se você está na dúvida, você vai estar na letra A. A não ser que o coração de pedra, o coração gelado, né, que é o examinador, o próprio Satanás, esteja assistindo essa aula. Satanás é o gato da dona Clotilde, né? Né? É o cachorro, né? O cachorro, né? É, Satanás, né? Pronto. Se esse animal estiver fazendo a prova, né? Então, se o examinador estiver elaborando a prova e ele assistir essa minha aula, então o que é que ele vai fazer de sacanagem? Vai mudar a alternativa para você se lascar. Né? Vai ser a letra B. Tem que editar essa parte, né? Mas a VUNESP, ela tem essa característica. Eu respondi muitas questões e a resposta normalmente correta é a letra A. E a VUNESP é massa, que são 5 alternativas. São 4 absurdamente erradas e uma certa. Então, você vai por eliminação. Mesmo se você não souber a resposta, você consegue acertar. Diferente da FGV, que é uma banca mais cabulosa, que praticamente você tem ali 2 ou 3 questões certas. Essa sempre é a mais correta, né? Oi? Aqui se saiu? Não vi. Eu ouvi dizer que são 200, pediram 200 vagas, né? Eu soube 200, não sei, mas... Foi a IBFC que fez PM na Bahia. IBFC que fez PM na Bahia. Bom, mas o que é que eu aconselho você? Conselho top, estuda até morrer. Beleza? Principalmente IBFC. E até rimou, né? Até rimou. Estuda até morrer a IBFC. Não, melhor até passar. É. Se morrer, não vai passar. E você não aproveita nada, né? Se você estuda até morrer, você não aproveita nada. Então, estude, velho. Arregaça e estudar em cima da banca, beleza? Bom, eu já enrolei. Vamos entrar no assunto, tá? Que é o artigo 21 do texto constitucional. O artigo 21, ele vai falar sobre as competências da União. Né? Então, vamos lá. Artigo 21.
competências da União. Olha só. Se você faz a leitura do texto constitucional no artigo 21, acho que está aberto aqui. Não, está de boa aqui. Artigo 21. Se a gente faz a leitura, ele diz assim, ó. Cadê? Artigo 21. Compete à União. Compete à União. 2 pontos. Aí ele vai falando. Inciso 1. Manter relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. E papapá, papapá. Beleza. Inciso 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. As competências da União do artigo 21, ele não diz que compete exclusivamente à União. Não está isso escrito no texto constitucional. Essa exclusividade que ele diz aqui, ó, essa competência, ela é exclusiva. Essa competência que é exclusiva, isso aqui é doutrinário, tá? Isso não está no texto constitucional. Isso aqui é doutrinário. Beleza? Então, o artigo 21, ele tem como característica ser competência exclusiva. E se ela é exclusiva, ela é indelegável. Mais pra frente vocês vão entender isso com mais clareza, tá? Eu vou colocar aqui alguns incisos do artigo 21 pra gente, tá? Então, artigo 21, competência da União, exclusiva ou indelegável. Aqui eu posso tentar ajudar. Primeiro, essa competência daqui, ela também é chamada de competência material. Material. Ou competência administrativa. Administrativa. Ou competência administrativa. Competência material, competência administrativa. Diferente de competência legislativa, que a gente vai ver mais pra frente. Beleza aí? Um bizu que eu posso dar aqui pra você é o seguinte. Bizu. Isso aqui são as competências exclusivas, elas são verbos. São verbos. Beleza aí? As competências exclusivas, elas serão verbos. Por exemplo, o inciso 1. Meu monitor, inciso 1, tá com ele aberto aí? Manter relações com o Estado estrangeiro. Manter, verbo, relações com Estado estrangeiro. Tudo no inciso 1. Tá? Manter relações com o Estado estrangeiro e participar de organizações internacionais. Organizações internacionais. Ou organizações internacionais. Inciso 1. Beleza? Inciso 2. Ele diz declarar a guerra e celebrar a paz. Declarar a guerra e celebrar a paz. Beleza? O inciso 2. Outro verbo. Ó. Declarar a guerra e celebrar a paz. Manter relações com o Estado estrangeiro e participar de organizações internacionais. Tá aqui. Seguindo. Olha só. O inciso 3 diz pra gente. Inciso 4. Permitir, nos casos previstos em lei, em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Isso aqui tá bem atual, viu? Decretar, outro verbo. Decretar o estado
de sítio. O estado de defesa. Estado de defesa. E a intervenção federal. Intervenção federal. A intervenção federal, isso aqui, ó, é exclusivo. O inciso 4, ele é exclusivo da União. Pela primeira vez na história da Constituição Brasileira, desde 88, esse dispositivo aqui foi utilizado. Intervenção federal, onde? No Rio de Janeiro. Quem decretou intervenção federal? O presidente da República. O presidente da República. A intervenção federal, a gente vai encontrar ela a partir do artigo 34, não é isso? 34. 34 da Constituição Federal, tá? E lá tem os motivos para intervenção, que nós vamos ver também. Beleza, até aí? Vamos lá, avançando. Ó, é o 34? O inciso 6. O inciso 6 diz pra gente assim, material bélico. A produção de material bélico no Brasil. Bélico. Bélico é o quê? Material bélico. Material de guerra. Indústria de armas de fogo, né? Armas, bombas, tanques de guerra, etc, etc. Isso aqui é competência exclusiva, indelegável da União. Ninguém, a não ser a União, pode produzir e regular material bélico em território nacional. Isso é exclusivo, indelegável. E como eu já falei, você não vai encontrar esse nome exclusivo no texto constitucional. Isso aqui é doutrinário. Beleza? Dúvidas? É exclusivo da União, né? Aí no caso, a Imbel, Aham. ela com material bélico. Isso. E comercializa. No caso, a Imbel é da União ou ela é contratada pela União? Vamos lá. A Imbel. A Imbel é a indústria de materiais bélicos, uma coisa assim, né? Cara, ó, a natureza jurídica dela, eu confesso que eu não sei. Eu não sei se ela pertence à União. Sabe dizer não, né? Eu não sei. Confesso que não sei sobre a Imbel. Eu sei que o funcionamento da Imbel, quem regula é a União. Assim como a Taurus, as forjas Taurus. Porque ela que forja arma no Brasil. A Taurus, que a sede dela é em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Taurus, aí sim, a Taurus eu sei, ela é privada. Mas ela só trabalha se houver autorização da União. Não é o estado do Rio Grande do Sul ou o município de Porto Alegre que vai autorizar isso aí, não. É por esse motivo que está proibido ser comercializado armas estrangeiras no Brasil? Se está proibido? É por esse motivo que está proibido. Não sei, cara. Não sei. Eu sei que tem essa discussão. Tem essa discussão. Por quê? Eu não sei se é esse o motivo. Sabe por que eu não posso falar? Porque até bem pouco tempo a Glock comercializava no Brasil. O que não pode, talvez, é a fabricação. É a fabricação. E aí os caras vetaram também a comercialização. Agora isso aí é uma discussão lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Agora não está apoiado nisso aqui não. Por quê? Porque nesse caso, a União ela vai dizer como é que vai ser a produção de material bélico no território nacional. Ela é quem diz. A comercialização já é outra coisa. Já é outra coisa. Porque aí entra com outras situações. Vai entrar direito comercial, direito civil, etc, etc. Não nesse caso aí. Beleza? Aí, porque é por isso que eu falo. A Glock, a fábrica dela é austríaca, velho. Ela era montada. Isso. Tanto é que ela tinha Glock do Brasil. Glock do Brasil. Se isso aqui fosse um impedimento, a Glock nunca nem teria entrado aqui. Já começa daí. Beleza? Tranquilo aí? Vamos avançar. Eu falei pra vocês, né? Então, material bélico. Olha só outra coisa. O inciso 7. Emitir moeda. Esse aqui eu acho bem interessante e atual. Emitir moeda. Emitir moeda é uma competência exclusiva da União. Nenhum Estado pode emitir moeda, somente a União. E hoje tem uma discussão bem atual. Bem atual essa discussão. Porque hoje em dia
já se fala nas moedas virtuais. Já ouviram falar naqueles bitcoins, né? Moedas virtuais? Então, já se começa a discutir em relação a isso. Porque se é competência exclusiva da União emitir moeda, até que ponto essas moedas virtuais podem circular no território nacional? Então, já começa a se levantar essa discussão em relação a isso. Beleza? Mas ainda não tem nada pacificado em cima dessa situação das moedas virtuais. Tá? Oi? Eu botei o quê? Intervenção, né? Deixa eu corrigir. Intervenção. Beleza? Tá errado? Eita, é. Deixa eu apagar e escrever de novo, né? Senão vocês... Intervenção. Beleza? Bom, deixa eu ver outro que eu acho interessante aqui. O inciso 8. Administrar reservas cambiais, fiscalizar as operações de natureza financeira, crédito, câmbio, capitalização, seguros e previdência privada. Por exemplo, quem regula os bancos? Horário de funcionamento, etc. A União. Competência exclusiva da União. Nenhum Estado vai poder fazer isso. Tanto é que em estados que nós temos o fuso horário diferenciado do horário de Brasília, eles seguem o horário de Brasília. Eles seguem o horário de Brasília, tá? Aí ele fala também, manter o serviço postal e correio aéreo nacional, telecomunicações e agências reguladoras, serviço de instalações de energia elétrica, aproveitamento energético dos cursos d'água, transporte ferroviário e aquaviário, transporte rodoviário interestadual, internacional de passageiros, tá? Então, organizar e manter. Isso aqui eu acho importante, tá? Organizar e manter. E manter. Organizar e manter. O Ministério Público do DF e Ministério Público dos Territórios. Ministério Público do DF e Ministério Público dos Territórios. Poder Judiciário, né? Poder Judiciário. Defensoria Pública dos Territórios. Defensoria Pública dos Territórios. Defensoria Pública dos Territórios. Polícias. Militar e civil. Vou colocar aqui do outro lado. E bombeiro militar do Distrito Federal. Isso aqui a gente viu quando estava estudando o Distrito Federal. Que as polícias militar, civil e bombeiro militar do Distrito Federal são organizadas e mantidas pela União. Isso é competência exclusiva. Eu até falei para vocês na aula passada. Um soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, ele é funcionário federal. Não é à toa que o salário gira próximo ali dos R$8.000, né? E não é à toa que a Polícia Civil do DF tem o maior salário das polícias civis do país. Ela só perde em termos de salário para a Polícia Federal, tá? Por quê? Porque ela é organizada e mantida pela União, tá? Então, Defensoria Pública dos Territórios, polícias... um que eu já estava esquecendo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pessoal, na aula passada, eu falei aqui, ó, Defensoria Pública dos Territórios. Não tem, percebam que não tem Defensoria Pública do Distrito Federal. Não tem Defensoria Pública do Distrito Federal. Eu falei da Emenda Constitucional 69 de 2012, se eu não me engano. Eu vou até dar uma olhadinha no material para não dar o número errado da Emenda Constitucional. Eu estava falando do Distrito Federal. Isso mesmo, ó. Isso mesmo. Então eu falei para vocês, de acordo com a Emenda Constitucional 69 de 2012,
A Defensoria Pública do Distrito Federal pertence ao Distrito Federal. Ou seja, é o próprio Distrito Federal que organiza e mantém a Defensoria Pública. Por isso que ela não entrou aqui. Agora, isso só a partir da Emenda Constitucional 69 de 2012. Beleza? Tranquilo até aí? Cuidado, porque em prova eles trocam Defensoria Pública dos Territórios por Defensoria Pública do DF. Porque você vem numa sequência, Ministério Público do DF e Ministério Público dos Territórios, Poder Judiciário, Defensoria Pública dos Territórios do Distrito Federal. Aí ele vem Polícias do Distrito Federal. Você passa a batida. Tem que estar ligado nisso. Defensoria Pública do DF é organizada e mantida pelo Distrito Federal. Emenda Constitucional 69 de 2012. Tá? Bom, vamos avançar. Voltar lá para o meu material. A gente está nas competências, né? Bom, pessoal, e aí vai caber um pouco de leitura também de vocês do texto constitucional. Como eu falei, as competências da União, esse nome exclusivo você não vai encontrar no texto. Qual é a dica? Verbos. Todos verbos. Manter, organizar, declarar, todos verbos. Em nenhum momento ele está falando em legislar. Se vier o nome legislar, automaticamente tem que ser competência privativa. Se ele falar o nome legislar e vier exclusiva, já está errado. Já está errado. E a gente vai fazer isso em questões, vocês vão ver isso aí, na prática. Suave aí? Beleza? Bom, vamos avançar agora. Eu vou para o artigo 22 das competências privativas, tá? Posso apagar aqui? Posso apagar? Beleza?